Estamos retomando as nossas reuniões do grupo de estudos, né? E eu não sei exatamente qual que nós poderíamos... Nós estávamos na última reunião examinando novamente a questão dos juízos na filosofia, ou quais são os processos, né? Que envolvem aquilo que nós denominamos de juízo. E eu me dei por conta, daí, na verdade, esse tema ele foi proposto na reunião anterior ainda, então, como eu comecei a pensar sobre esse tema e tentei organizar as ideias de uma forma um pouco mais linear, eu precisei retomar, então, algumas discussões que nós fizemos na reunião passada do grupo, e essas discussões me fizeram a pensar sobre outras questões que eu gostaria de trazer aqui para a reunião, se os amigos permitirem. Quem entrou a porta ali deve ter percebido uma provocação ali no objetivo, né? Está no selo. Quem não percebeu não tem problema, depois eu explico ali, né? O que acontece? Na reunião passada, nós estamos ainda discutindo o problema do método. O Gilson, que teve talvez há um ano atrás, na última vez, provavelmente vai perceber que nós ainda não nos aventuramos a passar muito daquilo que nos levou a fazer a primeira reunião do grupo, né? Mas me parece, assim, pelo menos a mim, eu tenho percebido isso, né, nas discussões que eu faço, que as coisas estão começando a ficar um pouco mais organizadas. O problema está um pouco mais organizado para que a gente possa pensar efetivamente dentro do mesmo propósito sobre o problema que nós estamos tratando aqui. Porque o grupo ele começou a discutir o problema do conhecimento, né? A pergunta feita lá no início do grupo era se era possível conhecer, né? E até que ponto era possível, então, levar esse conhecimento adiante, se essa resposta fosse positiva, né? Pois bem, para a minha... Aliás, não é surpresa alguma, mas para surpresa de muita gente que imagina, bom, se o grupo está há 7 anos tratando desse assunto, provavelmente ele já resolveu pelo menos a primeira pergunta, né, se é possível conhecer. Então, nós estamos ainda tentando entender esse problema do que é aquilo que nós podemos denominar conhecer. Porque qual é o problema que nós temos aqui? Aquilo que nós denominamos de conhecimento, na verdade, é um conjunto de ideias que nós temos sobre o mundo e sobre nós. Na medida em que nós acumulamos esse conjunto de ideias, então nós dizemos que temos conhecimento sobre o mundo. Eu acho que é um assunto que nós podemos ter como mais ou menos tranquilo, acho que ninguém discorda disso, né? Então, esse conjunto de ideias que nós temos, que nós denominamos conhecimento, a nossa discussão até agora tem sido assim, tentar entender o que é esse conjunto de ideias, né? Então, na última reunião, nós examinamos a seguinte questão: olha, se eu tenho um conjunto de ideias sobre o mundo, eu tenho então o que eu poderia denominar de razão. É um sistema racional que se organiza e que me permite pensar o mundo. Então, é um conjunto de ideias. Isso seria aquilo que nós temos, então, como o resultado final daquilo que nós denominamos de conhecimento, né? O que é esse conhecimento, então? Esse conhecimento ele não é uma obra do acaso. Essa razão humana, ela não se apresenta por acaso, ela é resultado de alguns acontecimentos. Então, esse exame que a gente está tentando fazer. O que é esse conjunto da razão? São conjuntos. O que nós poderíamos denominar, então, de razão ou de ideias? Nós poderíamos, então, dizer que é um conjunto de juízos. Um conjunto de juízos compõe aquilo que eu chamo de ideias e aquilo que eu chamo, então, de razão do homem. Esses juízos, o que seriam eles, né? Porque o problema agora, então, se nós sabemos que pensamos que temos ideias e que chamamos essas ideias de conhecimento, esses juízos que compõem essas ideias, como eles são produzidos? De onde eles resultam, então, né? Então, nós vamos perceber que eles fazem parte de uma estrutura complexa que nós denominamos de vida humana. A vida humana tem uma complexa estrutura que produz, então, esse resultado final, que é o homem que pensa, que tem razão, que é dotado de racionalidade. Nós vamos perceber, então, que essa estrutura humana, ela funciona
organizada em dois âmbitos diferentes, que seriam duas subestruturas dessa estrutura total que é o homem. Essa estrutura tem uma parte orgânica, que possui vida, e que, portanto, se relaciona com esse mundo da natureza, e que se relaciona porque nós percebemos que ela tem sentidos, ela tem sensações. É um homem que sente, que nós estamos examinando aqui. E nós vamos perceber que essa estrutura que sente também agora então produz aquilo que nós chamamos de juízos. Que, embora faça parte dessa estrutura total, mas está organizada dentro de uma outra subestrutura, que é aquilo que nós chamamos de mundo de ideias. Então nós temos um ser total que é o homem, que sente, e nós temos um ser total que é o homem que produz juízos. Então, vamos tentar agora entender como é que esses juízos são produzidos. Esses juízos são produzidos porque eles, na verdade, resultam de sínteses dos sentidos. Vamos parar um pouco com o mundo das ideias, né, agora, e tentar examinar um pouquinho esse homem que sente aqui, para conectar agora esses dois momentos. Esse homem que sente, ele é resultado de um processo orgânico total também, que talvez a ciência jamais consiga explicar, pelo menos aquilo que nós denominamos de ciência, talvez jamais consiga explicar o que é esse organismo total, mas nós vamos perceber que tem certas relações orgânicas que funcionam basicamente da seguinte forma. Todas as estruturas orgânicas vivas do planeta agem segundo duas instruções fundamentais que asseguram a existência da vida. Sobreviver, buscar a sobrevivência a qualquer custo, reproduzir-se permanentemente. Então todas as estruturas orgânicas elas estão permanentemente se reproduzindo. As plantas estão produzindo novas células, a vida animal está produzindo novas células, se reproduzindo, tanto que o processo de envelhecimento é essa substituição gradativa dessa estrutura toda. Então existem estruturas vivas que elas se reproduzem e buscam a sobrevivência a qualquer preço. Seria usar uma ideia maluca, falar em preço, uma discussão dessa, né? Então elas buscam permanentemente sobreviver e se reproduzem permanentemente. Essa estrutura orgânica, então, nós vamos encontrar essa característica, talvez, em todas as estruturas vivas do planeta. Entre a ameba e o homem, nós vamos perceber que tanto a ameba se reproduz permanentemente e busca sobrevivência, quanto o homem. E isso não é algo que seja racionalizado. Eu não tenho como pensar isso, eu percebo que isso existe apenas. Que é algo que existe, e que causa isso, o que faz isso acontecer, e não pode entrar na pauta de investigação da filosofia, porque daí nós vamos seguir para o nosso ambiente de crenças, né? Mas reconhecemos, então, que esse organismo vivo funciona assim. Esse organismo vivo que funciona assim, então, agora, ele, de posse dessas duas competências orgânicas, ele produz um sistema de inteligência natural. Uma inteligência natural, baseada nos sentidos, nessas duas instruções. Então, ele vai agora estabelecer, essa estrutura orgânica vai estabelecer relações externas, que são as relações que essa estrutura orgânica estabelece por meio dos sentidos. Né? Então, pegando o homem como exemplo, o homem tem tato, gosto, visão, audição, e, portanto, com de posse de todos esses sentidos, essa estrutura que busca sobreviver e reproduz-se permanentemente, agora, cria um sistema de relacionamento que permite ela se relacionar naturalmente nesse meio. Talvez, inclusive, com outras relações que nós não percebamos pelos sentidos. Mas essa percepção sensorial que organiza, então, fenômenos no espaço e permite que essa estrutura orgânica se relacione com o meio externo, das relações que ela produz naturalmente uma inteligência de sentidos. Essa inteligência de sentidos, agora, ela se reproduz sinteticamente nesse ambiente dos juízos como um sistema de ideias. Vocês vejam, vocês percebam a seguinte questão: toda vez que uma estrutura orgânica recebe uma impressão do mundo da natureza, essa impressão não apenas transforma ela na medida que imprime nela agora uma sensação, como ela permite que essa sensação agora seja ordenada nessa estrutura orgânica. Porque como essa estrutura orgânica precisa sobreviver, ela vai organizar essas sensações agora para organizar as suas ações. Tem algumas que são racionais, que resultam desse sistema de ideias, e tem outras que são naturais, que independem da vontade do homem. Quando eu como, me alimento, eu não digo para o meu corpo, separe, quebre essa cadeia de proteínas, separe a matéria tal para ter determinadas células e tal. O meu corpo sabe o que fazer. As estruturas vivas todas sabem como proceder dessa forma, e isso é um sistema natural de inteligência.
Mas como ela, no caso do homem coordena ações, ele usa de um sistema de inteligência de sentidos agora para ordenar essas sensações do espaço, que são as formas dos fenômenos comunicarem a vida, a existência de algo, né? Elas imprimem nessa estrutura orgânica, ela organiza naturalmente, e ao organizar naturalmente, como ela precisa coordenar ações, ela, desta síntese aqui, dessa impressão aqui, ela produz uma síntese que é uma ideia. E relaciona a ambas. Então eu tenho um sistema. Eu fui muito longe porque, na verdade, esse assunto todo está sendo tratado na discussão sobre o sistema extra-animal de inteligência que fazemos aqui. Eu só resumi as ideias que já foram bem melhor examinadas, eu acredito, em outro encontro. Mas o que nós temos? Temos um homem que pensa, que tem um conjunto de ideias. Nós temos um homem que tem um conjunto de ideias porque ele produz juízos. E esses juízos são produzidos o quê? Então, pelas sensações, pelos sentidos. É por isso que o Kant e todos os filósofos concordam, ninguém nega essa afirmação categórica que dá base à filosofia e toda a investigação da obra dele. Todo o nosso conhecimento tem origem com a experiência. Todo conhecimento humano tem origem na experiência. O conhecimento humano nasce da experiência. Por que o conhecimento nasce da experiência? Porque essas impressões que compõem, então, agora uma inteligência de sentidos, elas permitem ser armazenadas na memória, e da memória dessas impressões eu crio um sistema de relacionamento que são juízos. Então, as ideias que eu tenho são impressões produzidas por fenômenos da natureza. Todas as minhas experiências compõem, então, um conjunto de impressões que eu recebo do mundo da natureza e que servem agora de material para organizar um sistema de ideias. Então vocês vejam que todas as ideias que eu tenho, elas estão vinculadas ao quê? A uma sensação. E essa sensação é produzida pelo quê? É produzida por um fenômeno. Esse fenômeno é algo externo ao homem. Então nós temos o fenômeno imprime então no homem, através da sensibilidade, uma sensação. A sensação é o que então? É uma cadeia de relacionamentos que essa estrutura orgânica faz com o fenômeno na medida em que é afetado. Ela é uma estrutura orgânica, sofre afetação entre a diferença do que era e o que é, dessas relações ele produz um sistema de ideias. Então é algo que não tinha experiência alguma e tem uma experiência. Tem uma ideia. Todos nós somos capazes de imaginar pessoas. Agora, se eu tentar descrever uma única pessoa que algum de nós aqui nunca tenha visto, ele não consegue imaginar essa pessoa. Nós não produzimos ideias novas a partir do nada. Todo o nosso sistema de ideias sobre coisas no mundo da natureza são referências que nós fazemos com as impressões recebidas pelos sentidos. Então, nós temos uma cadeia entre a razão e o fenômeno que tem os juízos e as sensações como meios intermediários. Né? Ideias e sensações. Então, quando nós pensamos sobre objetos, então agora entra essa provocação da porta lá, nós estamos fazendo um caminho equivocado. Porque como nós compomos um sistema de inteligência, todo ele baseado em experiências, orientado então pelas minhas sensações, que são produzidas por fenômenos, eu, com o passar do tempo, aquilo que eu chamo de civilização, me coloca, através de um processo, com o uso da linguagem, um conjunto de técnicas que nós utilizamos, que nós chamamos de educação, nós introduzimos na cabeça do indivíduo, da pessoa, ou não permitimos que ele perceba que quando ele pensa, ele não pensa os objetos. Quando eu peço, quando eu digo, eu estou falando de uma porta, nenhum de nós tem a capacidade de imaginar uma porta aqui. Nós não temos como imaginar uma porta. O que nós temos aqui, quando nós falamos disso, são as ideias das portas que nós já conhecemos na nossa vida. Então, a nossa relação entre a ideia e a nossa memória, o nosso sentido, a nossa sensação da memória. Nós não temos a capacidade de pensar objetos. Mesmo nós que estamos nos vendo aqui agora, nós não estamos vendo pessoas aqui. Nós, na verdade, estamos voltando um sistema de inteligência que se volta para as sensações que nós recebemos e que são produzidas por essas pessoas.
Essa é a razão pela qual eu posso afirmar que eu estou diante do Wilson, do Tércio, da Janaína, do Ronaldo, eu posso afirmar isso aqui, porque eu estou recebendo, através da minha visão, impressões luminosas que se propagam através da retina e que são decodificadas pelo meu cérebro. Mas a minha inteligência, as minhas ideias se voltam para essas informações do cérebro e não da pessoa que está fora. Tanto que se nós apagássemos completamente a luz, todos nós estaríamos presentes aqui, mas eu já não poderia ter a ideia das pessoas que estão aqui. Porque falta uma impressão que possa ser orientada para a minha inteligência, para os meus sentidos. Então nós não pensamos coisas, nós não pensamos objetos, nós pensamos sensações. E quando nós pensamos sensações, então nós estamos voltando todo o nosso sistema para um sistema de juízos. E esse sistema de juízos é produzido pelos fenômenos. Então, alguém me diria, mas qual é a importância prática? Até a Irene, essa semana, me provocou um pouco sobre isso. Eu disse, tudo bem, saber disso, de que me serve, né? Olha, me serve para tudo. Por quê? Porque pela primeira vez, então, nós estamos encontrando um ponto comum de partida para tentar encontrar, então, agora, um projeto filosófico que consiga separar aquilo que nós imaginamos daquilo que nós realmente recebemos pelas impressões dos nossos sentidos. Porque com o desenvolvimento cultural civilizado do homem, e com a introdução de toda uma série de sistemas de convenções e de crenças sobre aquilo, inclusive, que nós chamamos de ciência, essa pessoa que começa pensando pelos sentidos, ela deixa de se orientar pelos sentidos e passa a se orientar pela capacidade de imaginar. O que é o fanatismo? Num sistema, se nós fôssemos examinar num sistema de ideias, o fanatismo é aquele que constrói um sistema de ideias, que se orienta unicamente por ideias, né, e que ele se orienta por aquilo, desprezando completamente aquilo que os sentidos da natureza construíram no seu sistema de inteligência. É um divórcio completo entre a realidade e as ideias. Isso leva à loucura, né? Porque o fanatismo, dependendo... Mas são sistemas que orientam aquilo que nós chamamos de civilização. O que nós temos hoje, na verdade, no nosso sistema de inteligência, então, é um conjunto de relacionamentos. Eu frequentemente tenho trazido essa provocação na página do grupo de estudos. Pensar em relacionar. Bom, por que eu preciso... eu novamente quero dizer assim que esse assunto ele realmente é extremamente complexo e que quando a gente tenta examinar essas questões, ninguém consegue transmitir esse conjunto de ideias que são necessárias serem todas elas ligadas para obter esse resultado final sobre o qual eu às vezes tento tratar aqui. Por quê? Porque todos nós pensamos porque nós relacionamos. Se nós pensamos porque nós relacionamos, nós temos que examinar em primeiro lugar o que nós temos então nesse sistema de relacionamentos para saber quais são os sistemas que podem nos servir de guia confiável e qual nesse sistema que pode ser colocado sob dúvida. Porque a grande descoberta da filosofia, que já Descartes, em 1634, se deu por conta, é que ele diz o seguinte, naquilo que eu chamo de conhecimento, na verdade predomina é a dúvida. Porque todo o exame que eu for fazer a respeito daquilo que eu denomino de conhecer, eu vou perceber que eu tenho muito mais dúvida a respeito daquilo que eu digo que conheço do que certezas. Só para... quando eu falo de um objeto, aquele objeto de madeira que se encontra à minha frente aqui, que tem a forma de uma onça, que foi um produto manual, eu denomino ele de madeira, eu denomino ele de estatueta, eu denomino ele de decoração, eu denomino de várias coisas. Mas se vocês continuarem me fazendo perguntas a respeito do objeto, eu vou perceber que tem uma complexa estrutura molecular aqui presente que eu não consigo descrever corretamente. Os processos físicos e químicos que produzem esse objeto que eu denomino conhecimento de uma estatueta de uma madeira. Qualquer tema que nós formos examinar, sob o ponto de vista daquilo que nós chamamos de ciência, nós vamos perceber que aquilo que nós denominamos de ciência, na verdade, é uma ordenação de um sistema de ideias que nós temos sobre a natureza. E que boa parte daquilo que nós chamamos de irrefutável são dúvidas. Ao ponto de eu não conseguir descrever com toda a profundidade, ou com todas as explicações que poderiam ser cobradas, um objeto como um pedaço de madeira. Bom, mas a madeira ainda está aqui, presente,
para que eu possa fazer uso de uma série de sentidos para que ela possa ser avaliada. Mas imagina quando o homem agora se volta a falar sobre fenômenos da natureza, que estão distantes como as estrelas, por exemplo. Ora, a estrela polar está da Terra a 230 anos-luz. Ou seja, quando eu digo que estou vendo a estrela polar, eu na verdade estou recebendo informações luminosas da estrela polar que havia naquele ponto do universo em 1783. Porque ela precisou de 230 mil anos, essa luz da estrela, para viajar ao espaço e chegar na minha retina, ser decifrada por um sistema de estrutura lógica que a minha retina produz, que permite então produzir uma imagem da estrela na minha inteligência, que eu chamo de cérebro, ou de cérebro que eu chamo de inteligência. Que não é, o cérebro não é apenas uma parte da inteligência humana do cérebro. Então vocês vejam que entre esse objeto que está na minha frente e a estrela, se eu for tentar examinar as sensações que eu recebo de ambos, eu preciso, em primeiro lugar, considerar a distância. Eu já não posso ter certeza que a estrela existe. Porque se ela existia em 1784, eu só posso afirmar com certeza que ela existe ainda hoje se eu viver esses 230 anos. Porque é o tempo que será necessário para que a luz da estrela chegue até a minha retina. Bom, a filosofia, quando descobriu isso, disse, bom, então, se nós não temos certezas, se a filosofia não pode afirmar a existência de certezas, então não tem trabalho algum a ser feito no âmbito da filosofia. Então, essa é a questão que eu gostaria de colocar. É necessário, então, fazer um exame a respeito da nossa capacidade de pensar para verificar o seguinte. É possível, então, dentro daquilo que nós denominamos de conhecimento, afirmar a existência de certezas? Bom, se eu for falar das minhas sensações, nós vimos que nós pensamos porque temos ideias, e temos ideias porque elas são relacionadas às sensações. A experiência produz ideias, sensações e ideias. Todos nós somos, na verdade, tudo aquilo que nós chamamos de conhecimento é um conjunto de relacionamentos que nós construímos a partir da memória das nossas sensações. As nossas sensações as mais imediatas já imediatamente passam para a memória. Então eu sou, na verdade, produto das minhas memórias. E das relações que as minhas memórias produziram naquele sistema que eu chamo de inteligência. Então eu tenho uma inteligência de sentidos, e quando eu penso sensações. Quando eu penso sensações, então eu tenho um juízo que se corresponde com uma sensação. Se eu tenho um juízo que se corresponde com uma sensação, os dois estão situados em âmbitos diferentes. Eu penso com a sensação ou penso com o juízo? Eu penso com o juízo. Mas eu penso com o juízo porque eu uso a sensação. Então o juízo é resultado da sensação, é uma síntese da sensação. E como a síntese da sensação não é a sensação, quando vocês forem examinar os dois, eu jamais posso assegurar categoricamente que aquela síntese corresponde exatamente àquela sensação. Porque eu tenho um conjunto de sensações que agora passam a se relacionarem. Quando eu penso, eu não penso apenas numa sensação. Eu penso uma sensação relacionada a um conjunto de outras sensações. Nós estamos presentes aqui, temos a sensação auditiva, mas nós não estamos apenas relacionando ao conjunto de produções auditivas e sonoras que chegam no nosso tímpano. Essa produção auditiva sonora, ela tem representações no sistema de ideias que está vinculado ao sistema de sensações. Talvez nós estamos relacionando sempre. Quando falamos, as pessoas, eu falo de uma porta, eu não falo de uma porta. Eu falo das sensações que eu tenho de porta. E eu não falo para a sensação do outro, eu falo para a minha sensação. E o outro, com as suas ideias, agora voltando para as suas sensações, vai tentar buscar nas suas sensações as suas portas. Então vocês vejam que nós não estamos falando da porta. Então, os dois sujeitos falam das memórias das suas portas. Então eles estão usando de um sistema orientado para sensações e não para objetos. Ora, se eu estou usando um sistema orientado para sensações e não para objetos, eu jamais vou poder assegurar que a minha ideia corresponde ao objeto. Ela corresponde à sensação do objeto. Então, nós estamos... O projeto ESA, então, seria isso, é uma tentativa de tentar retomar esse caminho que nos construiu esse sistema de ideias para tentar desvirar essa imagem. Porque nós estamos
enganados, permanentemente enganados, imaginando que imaginamos objetos. Nós não temos capacidade de imaginar objetos. Todo o sistema de inteligência que nós construímos, na verdade, são ligações que se dão entre diferentes regiões do cérebro. Cada região do cérebro é responsável por uma sensação. Quando o fenômeno imprime, através do sistema nervoso, esta sensação, imprime, então agora nesse organismo, aquilo que nós chamamos então de impressão, essa impressão do fenômeno que se dá nessa estrutura, ela depois, o cérebro, numa estrutura própria, orgânica, interna, relaciona tudo entre si. Essas ligações entre as diferentes regiões cerebrais, então, é o que compõe aquilo que nós chamamos de ideias sobre a natureza e sobre o mundo. É uma estrutura lógica perfeita, o nosso organismo, obviamente, né? Se os computadores conseguem fazer o que fazem hoje com processadores, imagina que um organismo vivo, uma inteligência natural, né, desenvolvido por sabe-se lá quantos bilhões de anos, a ciência se pergunta sobre isso, e a causa inicial desse processo todo que somos nós. Mas vocês imaginem, então, que esse sistema ele funciona através de um sistema de relacionamentos. E nós pormos em ordem esse sistema de relacionamento nos dá a capacidade de assumir o domínio da nossa inteligência. E de que forma nós podemos fazer isso? Nós precisamos pensar sobre a natureza dos juízos matemáticos. As pessoas, não, mas isso é fácil. Claro que é fácil. Por que é fácil fazer uso dos juízos matemáticos hoje? Porque nós, a pretexto de fazer uso dos juízos matemáticos, nós pegamos emprestado as nossas sensações, relacionamos as sensações com ideias, verificamos concordâncias e olha, a matemática é perfeita. Aí então eu pego uma pedra, mais uma pedra, e digo, ó, tenho duas pedras. E aí eu digo, aprendi matemática. Só que o problema é que a matemática dispensa objetos. As regiões que o cérebro utiliza para produzir os juízos matemáticos não são regiões voltadas às relações sensoriais. E ele serve de guia para todos eles. Mas ele se organiza num ambiente diferente. É um ambiente de puro relacionamento. O que são raciocínios matemáticos? São raciocínios de certeza. Porque se eu tenho a possibilidade de produzir uma ideia e produzo outra ideia idêntica à ideia anterior, eu tenho duas ideias idênticas e com duas ideias idênticas eu construo um conhecimento que eu chamo, faço uso do sistema simbológico, da linguagem, e o que eu tenho é o número 2. Eu tenho duas ideias idênticas, eu produzo uma ideia que pode ser agora buscada por identidade com outras ideias, associada a outras, eu produzo um sistema de juízo que todos nós aqui vamos chegar aos mesmos resultados. Por isso que a matemática me prova, então, a existência de um ambiente de certezas. Se eu tenho um ambiente de certezas, que eu posso dizer, então, a filosofia pode responder, olha, é possível conhecer. Primeira resposta. Até que ponto é possível conhecer? Quando eu vou para o mundo da natureza, praticamente eu consigo relacionar um conjunto de sensações, mas eu jamais consigo ter certeza das sensações se eu for examinar essas sensações com outros indivíduos nesse ambiente. Todos nós vamos estar sempre tratando de sensações diferentes, porque cada um é produtor individual das suas sensações. E como cada indivíduo se relaciona em ambientes diferentes, o resultado final desse indivíduo é um indivíduo diferente dos demais indivíduos. Porque ele é um produto fenomênico diferenciado. Só o fato de vivermos em espaços geográficos distintos, com pessoas diferentes, consumindo alimentos diferentes, tendo hábitos diferentes, nos produtos diferentes. E, portanto, se nós formos comparar agora as nossas sensações, nenhum de nós vai apresentar as mesmas sensações para ser usado, então, agora num sistema de inteligência que possa servir de guia a todos nós. Bom, se eu não consigo usar um sistema de inteligência idêntico de todos os indivíduos, eu pelo menos preciso pôr em ordem esse sistema. Porque ele é caótico. O indivíduo tem uma dificuldade imensa agora de estabelecer uma relação entre as suas sensações e as suas ideias e entre as suas sensações e o mundo da natureza. Porque o homem não pensa o mundo da natureza, o homem pensa a sensação. Eu tenho um grão de areia. Como tenho um grão? Tu tem as tuas sensações do teu grão de areia, porque as sensações que eu tenho desse grão de areia não são as tuas, são as minhas. E, portanto, nós dois agora estamos trabalhando com sensações diferentes e não tem mais dois grãos de areia iguais aí. Porque são produzidos num sistema de ideias. Então, no mundo da natureza, o que nós precisamos, então, é ordenar. Bom, já que nós não podemos garantir que o grão de areia teu é igual ao grão de areia meu, sob o ponto de vista das sensações que nós obtemos deles,
Então agora vamos pelo menos entender como produz essas sensações, esse grão de areia produz sensações no homem, para tentar ver se é possível então estabelecer uma teoria universal do grão de areia. Então veio o cientista que vai descrever o grão de areia. O grão de areia faz parte do silício, que é um produto natural, que presume-se que na era da formação da Terra, com esfriamento, com a pressão, não sei o que, surgiu não sei o que, produziu esse seu grão de areia, o não sei o que, obviamente que ele jamais vai dizer que não sabe, né? Mas aí sai um tratado do grão de areia e nós denominamos então a ciência do grão de areia, em que nós conseguimos organizar as nossas sensações a respeito daquele objeto. Do grão de areia nós vamos para outros ambientes de inteligência, construímos física, construímos química, construímos, fazemos incursões depois para o mundo transcendental, construímos ideias, religiões, construímos civilização, que está baseada no quê? Está baseada na capacidade que nós imaginamos que temos de pensar um grão de areia. E, na verdade, o que nós fazemos é trabalhar com sensações. Bom, se eu tenho a capacidade, se eu digo para todos vocês que nós conseguimos imaginar um grão de areia, a partir de agora nós não precisamos mais das nossas sensações para tentar imaginar o mundo. Nós vamos trabalhar apenas com ideias. Então eu pego desse conjunto que nós chamamos de ideias que a civilização introduz dentro da cultura civilizada, organizo esse sistema de ideias, e esse sistema de ideias agora serve então de referência, relacionamentos para o mundo e o homem que é aquilo que somos. Então, eu falaria uma semana sem parar sobre esse tema, e provavelmente sem me repetir muito, porque na verdade é um ambiente muito complexo, que todos nós precisamos pensar sobre ele. Porque aqui alguém poderia imaginar, não, então, Paulo, então, já que ele conseguiu entender essas ideias e relacioná-las entre si, para tentar expor, então, dentro de um mínimo de ordem, um conjunto de ideias, como eu disse para vocês, eu, na verdade, o que eu verifico aqui é o encadeamento lógico dessas estruturas e dessas ideias dentro do sistema que nós poderíamos chamar, então, de conhecimento. É uma proposta de exame desse tema que eu estou apresentando. Eu jamais pensei ou imaginei que pudesse fazer o que alguém aqui pudesse também fazer, e agora desvendar completamente os problemas da natureza, do mundo e do universo. Acho que isso são questões que nós temos que deixar fora da nossa pauta, mas tentar descobrir de que forma pensamos. É essa a provocação. E cada um de nós precisa fazer isso de forma individual. Eu não vou ensinar o Tércio a pensar. Ora, se eu não sei direito como eu faço, imagina agora me imaginar na possibilidade de fazer uma outra pessoa fazer aquilo que eu mesmo tenho dificuldades. Então o que nós temos que fazer aqui? É provocar-nos para que façamos uma reflexão organizada a respeito desse tema. Porque se cada um de nós fosse examinar o assunto desde o primeiro ponto, para tentar inventariar todas essas dificuldades, talvez isso fosse um tempo demasiadamente excessivo. É possível fazer alguns atalhos. O grupo de estudos, então, aqui é uma proposta de atalho. E não no sentido de resolver nada para ninguém, mas de provocar a todos a pensar sobre a possibilidade de cada um resolver os seus próprios problemas. Uma coisa que eu acho completamente maluca, não sei se vocês concordam comigo, mas eu examino dessa forma, e portanto a conclusão que eu posso ter é essa. Eu não consigo entender como é possível um homem, e todos nós, vivermos e termos vivido até hoje, acreditando de que, diante da incapacidade de eu entender as minhas próprias ideias, que eu pudesse pegar as ideias de um outro interessado e fazer uso delas para resolver aquilo que eu não consigo resolver comigo mesmo. Ora, se eu não consigo organizar as minhas ideias, de que forma eu vou fazer uso das ideias de Kant? Ou de que forma eu vou fazer uso das ideias de Descartes? O que eu posso fazer é tentar refletir a respeito dos mesmos problemas que eles refletiram. Mas jamais as ideias deles poderão ser recepcionadas como minhas. O que eu posso é decorar algumas frases deles, algumas expressões, e aí sair reproduzindo isso, como se isso fosse um sistema de ideias.
que é orientado por convencimento, para construir um sistema de crenças, que nós podemos chamar de a sociologia, todas as áreas do conhecimento humano está tomada, né, de pessoas que, a pretexto de dizer que estão filosofando, na verdade estão pregando coisas, né? E isso é, em todas as áreas onde se participa o homem, ele age assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu só posso fazer uso das minhas ideias. Então a função dos demais filósofos, ou da filosofia, é me provocar a organizar as minhas ideias. Porque se eu não sei usar as minhas, como é que eu vou usar do outro? Não é à toa que Descartes, o discurso sobre o método é uma obra interessantíssima. Eu aconselharia refletir sobre a temática abordada por Descartes, porque aquilo que nós estamos recebendo como conhecimento acumulado da filosofia, aquilo que eu organizei das ideias, não me parece exatamente adequado. Primeiro, o Descartes ele faz um alerta nesse discurso sobre o método. Ele diz o seguinte: ele diz que depois de ouvir as pessoas falarem sobre aquilo que ele falou a vida toda, que segundo ele teriam entendido as ideias dele, então depois de ouvir essas pessoas que entenderam o Descartes na própria época de Descartes, ele faz o seguinte ele diz assim: por isso peço aos meus descendentes aqui que jamais acreditem em algo que tenha sido divulgado, que tenha sido divulgado sem que eu tenha feito isso pessoalmente. Que nós não acreditasse em nada que tivesse dito que ele disse, sem que ele mesmo tivesse dito. Ele faz esse apelo no discurso sobre o método. E realmente, eu peguei o discurso sobre o método, levei uns 30 dias lendo, relendo, voltando e reexaminando algumas questões. A primeira questão que eu me dei por conta é que nós temos uma tradução absolutamente inadequada para o propósito do Descartes. Pegar em qualquer tradução do discurso sobre o método, diz o seguinte: todo ser humano se sente suficientemente provido de bom senso ao ponto de jamais imaginar que se vai pegar emprestado com alguém. Essa é a tradução que nós temos. O que quer dizer Descartes? Todo ser humano se sente suficientemente provido da capacidade de entender as coisas, ao ponto de não imaginar ser necessário pegar emprestado de alguém. O Descartes não estava falando, porque o bom senso, a tradução bom senso, mesmo entre os antigos já tinha um sentido diferente. O que o Descartes estava falando, expressando enquanto ideia era isso. Todos nós imaginamos que somos suficientemente capazes de pensar, ao ponto de que jamais pensamos pegar a capacidade de pensar do outro emprestado. Eu pego a minha. Só que quando eu vou para a filosofia, a filosofia de hoje, ela joga fora a capacidade de pensar e pega emprestada do outro. Então, o filósofo, ao invés de entender o problema, sobre o qual se jogou Kant, sobre o qual se jogou Descartes, e tantos outros filósofos importantes no curso da história, ao invés de tentar entender, então, para assumir a sua capacidade de entender, e fazer essa investigação, levar ela adiante, ele joga fora tudo e pega do outro. Descartes estava enganado. Pelo menos o homem de hoje, ele não se sente suficientemente provido dessa capacidade. Ao ponto de que ele aprende, desde que nasce, a jogar fora a capacidade de pensar e sempre pegar emprestada de alguém. O papel da escola tem sido esse. Essa é a razão pela qual o nosso sistema educacional fracassou. Porque ao invés de nós ensinarmos as nossas crianças e todos aqueles que estamos educando a fazer uso do sistema inteligente, a primeira coisa que convencemos eles que eles não têm capacidade de fazer uso. Então, começamos a trazer a eles um monte de inteligência emprestada. E o sol, como é que funciona? Meu filho, só um pouquinho, deixa ele lá fora. Olha um papel aqui, foi alguém. Aí, em vez de eu examinar, por exemplo, a astronomia, tentando entender o posicionamento dos astros em relação à Terra, para examinar o problema do movimento, e nós temos um problema terrível, né? Nós imaginamos que estamos todos parados nessa sala, mas eu descobri que essa sala, a Terra está se movendo em torno do próprio eixo a 1.640 km por hora. Então, no mínimo, se eu for examinar, eu digo, pera, está parado para quem, né? Está parado para nós que estamos aqui nessa sala, porque se estivéssemos num outro astro, nós estaríamos percebendo que está todo mundo se movendo e de forma muito rápida. Mas isso não é nada. Se eu levar em consideração que a Terra agora está fazendo um giro orbital em torno do Sol, ela está viajando a 108 mil km por hora em torno do Sol. E eu quero que a criança aprenda toda essa complexidade, ao invés de olhar para os astros dentro de uma folha de papel, dentro de uma sala de aula.
afasta do mundo da natureza, separa o mundo dos sentidos do mundo das ideias, e aí você produz um ser que é o que nós temos hoje. Se tu for examinar as questões mais simples que digam respeito, né, a posições e relacionamentos lógicos que nós utilizamos para pensar, porque a nossa estrutura orgânica ela faz uso do sistema natural do inteligente, que é uma estrutura lógica, que é construída organicamente, e que nos faz aquilo que somos. E nós entendermos como isso funciona é uma coisa fundamental. E isso é aprender a pensar. Pensar em entender como relacionamos, para poder relacionar em ordem. E para poder nos relacionar em ordem, então é necessário desvirarmos esse espelho que nos engana. Porque nós estamos agindo como poderíamos usar um exemplo, obviamente que absurdo, pela grosseria das diferenças, né? Estamos tratando de coisas diferentes, mas só para tentar refletir sobre isso, como nós olhamos no espelho, a forma pela qual nós usamos a nossa inteligência hoje faz com que nós estivéssemos nos orientando pelo espelho, por aquilo que está dentro do espelho, e não por aquilo que está produzindo a sensação no espelho. Ela se apresenta de forma invertida. Porque eu imagino que estou olhando para fora, estou me relacionando pelo objeto, quando na verdade eu me relaciono pela sensação do objeto. E isso é uma inversão de ótica, de como eu trato. Porque se eu estou tratando de sensações, eu agora preciso estabelecer relações entre a sensação e o indivíduo. Por que eu levantei esse problema do movimento da Terra em torno do eixo, em torno do Sol? Porque se eu for agora examinar, não imaginando que eu imagino a Terra, mas agora as relações entre a sensação e o indivíduo, na medida que eu tirar o indivíduo de dentro da Terra e colocar para fora, a relação entre a sensação e o objeto são completamente diferentes, ele vai ter que considerar outros fatores. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma relação entre o fenômeno e a sensação. E entre a sensação e a ideia da sensação. E quando nós tratamos na área daquilo que nós chamamos de conhecimento, nós estamos tratando da ideia da sensação e não da ideia do objeto. Então, se você tem a ideia da sensação e não a ideia do objeto, tu tem aquele que sente. Então, tu tem que colocar aquele que sente relacionado com o universo. E como aquele que sente relacionado ao universo ocupa espaço diferente dos demais indivíduos, nenhum sente da mesma forma. Porque as relações são distintas. Perceberam isso? A necessidade de separar aquilo que nós sentimos daquilo que afeta os nossos sentidos e daquilo que produz ideias. Porque a razão, que é o resultado final desse processo tudo, é a nossa guia. Se nós temos um sistema racional como guia, eu preciso agora entender como esse sistema racional funciona. Para entender como esse sistema racional funciona, eu preciso entender como eu produzo juízos. Para entender como eu produzo os juízos, eu tenho que reconhecer que eles são produzidos por sensações. Se eu reconheço que eles são produzidos por sensações, eu tenho a sensação, então, como intermediária entre o juízo e aquilo que produz a sensação, que é o fenômeno. Só que quando eu relaciono a ideia, eu relaciono com o fenômeno. Eu imagino que relaciono com o fenômeno, quando na verdade eu estou relacionando com a sensação do fenômeno. Entre o fenômeno e a sensação do fenômeno, então tem agora a necessidade de estabelecer os critérios de natureza física. A capacidade física, então agora o homem que sente e que é afetado por fenômeno, estão em espaços diferentes. E a sensação e o fenômeno são produzidas por meios diferentes. Se eu for examinar agora as sensações, eu vou perceber que tem algumas que são orgânicas e tem algumas que são lógicas, que embora fazendo uso da estrutura orgânica, se comunica diretamente com o sistema de ideias. Vocês vejam, por exemplo, enquanto que a audição, eu recebo vibrações de moléculas, de partículas no meu tímpano, enquanto que o tato, eu percebo, então, eu recebo impressões diretamente do meu corpo, ou o olfato diretamente pelas minhas narinas, pelas glândulas que fazem realizam esses processos, o gosto da mesma forma, a visão não. A visão, ela chega no meu sistema de inteligência de uma forma diferente e ela se propaga através de raios de luzes. Então, tudo aquilo que eu chamo de ideias que eu construo do mundo através da visão, não são nada mais, nada menos do que diferentes comprimentos de ondas que são decodificadas pela minha retina
e que ao decodificar pela minha retina, essas ondas são organizadas, então, agora por formas e cores. Da ordenação das formas e cores que a minha retina faz, eu produzo dentro do meu cérebro aquilo que eu chamo de imagem visual do mundo da natureza. E não é nada mais, nada menos do que uma produção, como nós fazemos com películas fotográficas e tantos outros meios, o corpo tem essa capacidade, de ordenar agora, dentro do cérebro, aquilo que ele vai, esses diferentes comprimentos de ondas, e vai compor um sistema de memória de comprimentos de ondas. E depois eu posso fazer uso dessa memória, relacionando entre elas essas ideias, e relacionando agora essas ideias que eu construo através da retina, por diferentes comprimentos de ondas, que me permitem pensar cores e formas, eu agora relaciono isso com as demais sensações, do tato, do olfato, do gosto. Então eu construo um sistema lógico que usa a visão como intermediária na ordenação daquilo que nós chamamos de mundo. A capacidade de imaginar o mundo é uma capacidade puramente visual. Eu jamais discuti, examinei, estudei, investiguei. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja, possa mais tarde ter que me retratar aqui, mas vou me arriscar. Mas eu imagino que a pessoa que nasceu completamente cega jamais tem a capacidade de imaginar o mundo nos termos em que nós imaginamos. Porque a nossa capacidade de imaginar o mundo, na verdade, é um conjunto de ideias que nós construímos a partir de certos relacionamentos visuais, que são o uso desse sistema lógico organizado por cores e formas que nós organizamos do ponto de vista daquilo que nós chamamos de ideias do mundo. Então, aquele que nasceu completamente desprovido da capacidade visual desde o nascimento, ele constrói um sistema de relacionamentos orientado unicamente pelas demais estruturas orgânicas. Então ele não consegue imaginar jamais o mundo da forma que nós imaginamos. Mas ele consegue construir um sistema de inteligência que permite desenvolver todas as habilidades, todas as capacidades que nós temos, exceto essa de imaginar formas e cores, porque elas são orientadas pelo quê? Pela retina, que decodifica diferentes informações luminosas, que nessa estrutura neuronal não tem como ferramenta, né, de comunicação externa. Então vocês vejam que a função da inteligência racional nossa, de sentidos, é ordenar sensações de espaço. Então, como nós pensamos, nós estamos, na verdade, ordenando sensações no espaço, que fazem parte das nossas memórias, que são organizadas pela memória visual, e são organizadas também pela inteligência racional. Porque a inteligência racional, que relaciona juízos e produz ideias, ela se relaciona de que forma? Primeiro, ela permite ordenar todos nós sentimos. E ao sentirmos, nós ordenamos essas sensações no espaço. E da ordem que nós damos dessas sensações no espaço, relacionada então às nossas sensações, nós construímos a capacidade de pensar o mundo. Então nós imaginamos o mundo ordenando sensações no espaço. Ordenar a inteligência é ordenar sensações no espaço. Óbvio que se nós formos depois voltar para o sistema hexagonal de inteligência, nós teríamos meios extraordinários. Por exemplo, essa questão de encontrar uma estrutura que nós chamamos de inteligência de sentidos, isso não é um assunto novo. A psicologia já trata desse assunto, sei lá quantos anos, mas quando descobriu a existência do inconsciente. Né? O que é o inconsciente do ser humano, do indivíduo? O inconsciente do indivíduo não é nada mais, nada menos do que a inteligência de sentidos, né, na sua totalidade. Porque nem toda a inteligência de sentidos é ordenada pela inteligência racional. A inteligência racional é desenvolvida com o tempo. O ser humano não nasce dotado de racionalidade imediata. Essa racionalidade é desenvolvida pelos sentidos. Na medida que esse indivíduo se constitui enquanto estrutura orgânica da fecundação, né, entre o óvulo e o espermatozoide, nasce uma estrutura viva que já inicia um processo de seguir esses dois comandos. Sobreviver a qualquer custo e reproduzir-se permanentemente. A estrutura orgânica, então, ela tem determinadas instruções que permitem ser o que somos e que todos os seres vivos são, cada um com suas particularidades. Ela vai cumprindo com essas instruções e a capacidade racional surge no curso do desenvolvimento desse processo. Mas a de sentidos não. A inteligência de sentidos ela é ordenada desde sempre. Porque é a referência que essa estrutura orgânica tem com o meio exterior para organizar o seu desenvolvimento relacionado a esse meio. Porque os seres vivos são vivos porque se relacionam naturalmente com a natureza,
essas relações naturais é que asseguram a existência da vida, né? Obviamente depois tem intervenções da ação, como o homem, mas há uma estrutura natural. Então vocês vejam, essa estrutura viva, a capacidade racional, ela vai ser desenvolvida num determinado período. Mas a inteligência de sentidos, o inconsciente, não, ele compõe toda essa estrutura. Então nós temos o inconsciente, que é a inteligência de sentidos, e nós temos agora a capacidade racional, que é desenvolvida. Ora, se nós temos uma inteligência de sentidos, que ela é desenvolvida naturalmente, nós podemos perceber, por exemplo, desvendar algumas questões. Eu sempre me encantou a questão das comunidades guaranis. Qual a razão de encontrar um povo tão dócil, extraordinariamente dócil, né, e feliz, vivendo do jeito que vive, né, em meio à natureza, privados daquilo que nós chamamos de confortos materiais, etc. E tal, nós somos extremamente felizes. E eu fui examinando e percebendo que essa estrutura orgânica que nascia entre eles, ela recebia um tratamento completamente diferenciado da nossa, né, nos primeiros anos de vida. Que é o fato, como eles não têm berço nem camas, né, os mais antigos, hoje mudou bastante, né, até que ponto é válido ainda na totalidade que eu vou dizer, mas o fato da família Guarani manter a criança permanentemente no colo de um adulto até ela aprender a caminhar, até fazer uso das próprias pernas, construía um sistema de inteligência, um inconsciente, vamos chamar assim, então, uma inteligência de sentidos assim, tão afetuosa com os demais indivíduos do grupo, assim, que era impressionante como eles se dão bem, como eles convivem bem, como eles têm essa capacidade de conviver corporalmente bem. Faz parte da inteligência de sentidos. Então, se nós poderíamos dar uma contribuição maravilhosa, eu acredito, né? O grupo de estudos aqui, sim, agora já uma aplicação, agora nós estamos dando um passinho, aventurando um passinho adiante, né, nas nossas ideias, e identificar essas estruturas no ser humano, nós temos que entender o ser humano. E se nós entendemos o ser humano, nós podemos tentar responder algumas perguntas. A filosofia vive há milhares de anos, o homem é bom ou é ruim? Agora eu posso dizer o seguinte, olha, da inteligência de sentidos construída por esse homem, nós vamos ter um homem bom e um homem ruim. Né? Você imagina um homem, um ser humano que nasça e que se reconheça na sua inteligência enquanto quase parte de um outro indivíduo, que é o que vem do nascimento da mãe, dessas relações corporais, que precisam ser mantidas por um longo período antes do desenvolvimento da inteligência racional. Eu acredito que é impossível nascer um mau indivíduo, a menos que tenha alguma falha, né, na sua estrutura orgânica, psíquica, né? Então, eu acho que o grupo de estudos tem a possibilidade de nos permitir, assim, fazer algumas tentativas aí de, primeiro, pôr em ordem a nossa inteligência, né, que a gente tenta há 7 anos, dia 4 de abril, agora vamos completar 7 anos, espero, né? Fazer um esforço, então, para pormos em ordem a nossa inteligência e, quem sabe, tentarmos pensar um pouco a respeito dessa possibilidade aí, e daí sim de propor algumas ideias práticas aí sobre essa questão que diz respeito a essa inteligência de sentidos. Eu acho que o sistema ético-animal de inteligência tem a possibilidade de dar uma grande contribuição, para a pedagogia. Porque ele oferece agora uma estrutura lógica, ordenada, que serva de método, então, para orientar essa estrutura que pensa que é aquela que nós chamamos, então, capacidade racional. Nós temos como melhorar a capacidade racional do homem de uma forma extraordinária. Isso não envolve nenhum esforço extraordinário. Basta ela iniciar a ser desenvolvida desde o primeiro momento de forma bem orientada. Porque a capacidade de pensar, nossa, é muito mais extraordinária do que poderíamos imaginar qualquer computador. O que nós precisamos fazer é aprender a usá-la. E de que forma se aprende a usar? Primeiro, tentando construir um indivíduo melhor, do ponto de vista das suas relações sociais, e construir um indivíduo que saiba usar de forma mais adequada a sua capacidade de pensar. Porque isso diminui o esforço, né? O esforço, quando estamos tentando buscar algo que não sabemos como, nem onde, nem porquê, nós ficamos, boa parte da nossa vida, perdidos, né? E se nós tivermos um método, né, que visa, então,
ou em ordem, inteligência humana, porque a resposta que nós teríamos, então, do grupo de estudo foi essa. É possível conhecer? Imaginem a complexidade das questões que foram trazidas aqui agora. Mas é possível. Nós percebemos que é possível conhecer. Como é possível? Eu tenho alguns âmbitos em que ela tem uma certa ordem, tem outros que está completamente caótica. Qual é o âmbito da ordem? É das minhas certezas. Todos nós indivíduos somos dotados da capacidade de ter certezas. Nós temos condições de ordenar esse sistema de certezas, porque é ele que vai nos servir de guia, então, para tratarmos agora da nossa capacidade, então, de ter verdades. Porque como nós aprendemos com as experiências, as nossas experiências são as nossas verdades. Todos nós estamos dotados de verdades. Essas verdades são o quê? São produtos das nossas sensações. E essas nossas sensações são produzidas do quê? Pelo quê? Por um conjunto de fenômenos. Quando nós formos examinar esses fenômenos, vamos fazer de que forma? Vamos pô-los em ordem no espaço. Sempre levando em consideração que o indivíduo que sente e o fenômeno que produz a sensação estão em pontos diferentes. Então nós temos condições de dizer o seguinte: até onde é possível conhecer? Até onde nós encontrarmos concordâncias no sistema de relacionamentos que nós utilizamos para aquilo que nós chamamos de mundo da natureza. Então vamos levar um conhecimento adiante na física. Já descobrimos as propriedades do ferro, de uma série de outros metais, já descobrimos estruturas elétricas na matéria, já ordenamos essas estruturas elétricas entre si, produzimos computadores. Vocês viram que é possível levar esse conhecimento adiante, e não é total. Mesmo que eu for perguntar, mas essa estrutura elétrica que permite abrir e fechar chaveamentos eletrônicos em processadores, que por sua vez iluminam pixels e se orientam por determinados caracteres magnéticos impressos em estruturas físicas, que nós chamamos de disco de armazenamento. Como essas relações se dão? Nós temos condições de relacionar elas entre si, mas se perguntar como funciona a eletricidade, respondo até por ali, e eu não sei mais responder. Então, é um conhecimento limitado. Tudo que nós chamamos de ciência, por mais que ela avance, ela continua sempre sendo limitada. Mas nós conseguimos encontrar pontos de referências comuns entre os homens, ao ponto de permitir que agora eu não apenas construa computadores, mas deixe informações suficientes através de signos, para que outros que nunca produziram um computador possam depositar essas informações, fazer as mesmas intervenções na matéria e chegar ao resultado final, que é o computador aquele que foi produzido. Então, vejam que aquilo que nós chamamos de ciência é uma série de relacionamentos, de instruções sobre ações e reações entre fenômenos da natureza, e que nós chamamos de ciência. É uma estrutura formal de inteligência, que relaciona fenômenos. Esses fenômenos, por sua vez, são relacionados por quem? Por uma estrutura material. Qual é essa estrutura material? O homem e o fenômeno. Das relações entre o homem e o fenômeno, nós temos a matéria. Então, nós temos a matéria, estrutura material, nós temos a forma, a estrutura formal. A estrutura formal relaciona todos. A estrutura material relaciona o homem e o fenômeno. Como o homem e o fenômeno estão em espaços diferentes, as relações entre o homem e o fenômeno vão compor aquilo que eu chamo então de ideias sobre as sensações das relações entre o homem e o fenômeno. Mas é sempre de sensação, mesmo naquilo que eu chamo de ciência. É um aprimoramento, tanto que a ciência não avança naquilo em que o homem não consegue obter sensações. Mesmo a teoria do Big Bang, em que se apresenta lá uma possibilidade extrema, né, de algo explodir do nada, onde surgir do nada e daí explodir, né, então formar algo. Mesmo as especulações são produzidas a partir das sensações do homem. Não existe ciência sem sensação. Embora existam relações entre relações. Porque pensar não produz nada. Pensar apenas relaciona a sensação.